Capítulo 36, Carta Singular. Diante do irmão Licínio Mendonça, jazia a carta que ele assinara, em se comunicando à genitora: querida mãe, peço à senhora me abençoe. Regressando da festa do seu lindo aniversário, depois de muito meditar, resolvi escrever-lhe. 78 anos, hein mamãe? Graças a Deus, temos a senhora conosco, firme como o jequitibá que vovó plantou à frente do moinho. Apesar de querer mais um século para a senhora, na atual existência, rogo-me perdoe se venho tratar aqui de um assunto sério. É o problema do tempo e das boas obras, mamãe. Conforme a senhora sabe, sou espírita, há mais de 20 anos, e pendo muito na desencarnação. A senhora tem outra crença, mas, no fundo, procuramos o mesmo Cristo. Não acha que devemos refletir, enquanto temos saúde e raciocínio, na distribuição correta dos bens que nos foram confiados? Completarei 50 janeiros no mês que vem, contudo meus planos estão prontos. Formei 4 cafezais em minhas terras do Nordeste, que estão produzindo a contento, minhas chácaras de Itaim vão indo com excelente lucros. Além disso, com as rendas dos meus apartamentos de São Paulo e de minhas casas em Campinas, organizei 5 lojas, que estão melhorando o meu patrimônio. Mas, a senhora julga que tenho apego a dinheiro? Absolutamente nenhum. Desde que me tornei espírita, desejo fundar uma instituição beneficente que recolha velhinhos e crianças ao desamparo. Já tenho comigo 20 projetos diferentes para as construções. No entanto, preciso aumentar o capital. Não quero uma obra mambembe, dessas que andam por aí. Por outro lado, sou contra a vadiagem. Para velhos, mulheres e meninos que estendem a mão na rua, não dou um tostão. Esse negócio de repartir migalhas e fazer comida de passarinho e estimular a velhacária. Necessitamos de estabelecimentos seguros, nada de criar vagabundos e vigaristas, em nome da caridade. Nesse ponto, não cedo. Ainda agora, na semana passada, o Pinheiro me pediu uns cobres para certa mulher que tentou envenenar 2 filhos e suicidar-se em seguida, a pretexto de fome. Não dei bola. Se ela quiser dinheiro, que vá trabalhar. Essa beneficência de teatro é coisa de esmola. Quero uma organização eficiente, que resolva os problemas, em vez de agravá-los. Para o conjunto de edificações que pretendo levantar, já percebo o rendimento aproximado de 4.500.000 cruzeiros por mês. Entretanto, isso é pouco. É indispensável, pelo menos, duplicar essa quantia para começar. Ultimamente, porém mamãe, venho refletindo na situação da senhora. Desde que o papai desencarnou, desejo solicitar que a senhora auxilie o espírito dele, com o serviço ao próximo. Com os juros dos depósitos bancários e com os produtos das fazendas que ele deixou no Paraná, é possível fazer muito. Que a senhora não aceite o espiritismo, vá lá. Mas a senhora é cristã e deve amparar as obras cristãs. Não convém deixar tanto dinheiro sem aplicação definida na assistência aos que sofrem. A senhora me desculpe, mas peço-lhe fazer, desde já, um testamento em favor das casas de caridade da sua simpatia. Mamãe, pense no além, convença-se de que ninguém morre. No mundo espiritual, a pessoa responde pelas propriedades que ajunta. Faça uma visita aos institutos benemerentes, mamãe. Estude o que lhe proponho. Logo que puder, consulte o nosso advogado. Não deixe o assunto para depois. Urgência, mamãe. A senhora, viúva, e eu também temos grandes responsabilidades. Estamos sozinhos para administrar o que é nosso. De minha parte, acredito que, dentro de poucos anos, terei equacionado o problema de minha fundação. Somente me preocupa a atitude da senhora. Pondere, mamãe. Não quero dizer que a senhora está velha, mas é imperioso zelar por nossa tranquilidade de consciência, enquanto a memória anda boa. Espero ir vê-la, na primeira oportunidade, a fim de conversarmos com mais segurança. Muito carinho e um beijo na testa com todo o coração do seu filho. Licínio. Esta era a carta que ele acabara de escrever à mãezinha, quando a morte o surpreendeu numa crise de angina, sem que nos fosse possível auxiliá-lo a reacomodar-se no corpo irrecuperável. Com tantos planos de serviço e tantos recursos, Licínio, que soubera traçar considerações tão oportunas sobre a aplicação de finanças e tempo, largara o veículo físico, na condição de espírita, sem que as instituições espíritas lhe conhecessem a existência.
E, no dia seguinte, quando a veneranda senhora Mendonça chegou de automóvel para os funerais, encanecida mas impertigada, deu-nos a impressão de que ainda teria muito tempo na terra, para viver forte e rija. Capítulo 37 – Médiuns espíritas. Você quer saber, meu amigo, a maneira pela qual os médiuns são interpretados na vida espiritual? Creio não tenhamos aqui qualquer diferença no padrão de aferi-los. Contudo, diante do apreço com que a sua indagação está formulada, será lícito alinhavar algumas notas em torno do assunto, ainda mesmo somente para dizer que, para nós, espíritos desencarnados, os médiuns são criaturas humanas como as outras. Admito, porém, que devemos qualificá-los, para determinar situações e definir responsabilidades. Em boa sinonímia, a palavra médium designa o intermediário entre os vivos e os mortos, ou melhor, entre os encarnados e desencarnados. Você não ignora que a existência de sensitivos habilitados a estabelecer o intercâmbio do homem com o mais além corresponde, em todos os tempos, a necessidades fundamentais da mente humana. Antigamente eram chamados oráculos, magos, sibilas e pitonisas e achavam-se em Tebas, Jerusalém, Olímpia, Roma. Ontem classificados por bruxos e feiticeiros, viam-se lançados às fogueiras da Idade Média pelo fanatismo religioso. E, se examinados pelo prisma da simples curiosidade, são igualmente médiuns, nos dias de hoje, os videntes e psicômetras, faquires e adivinhos, habitualmente remunerados, que pululam nas metrópoles modernas. À vista disso, presumimos seja recomendável denominar médiuns espíritas os medianeiros em tarefas nas casas espíritas cristãs, de vez que todas as pessoas que estejam agindo sob a influência dos que já desenfaixaram do veículo físico são médiuns. Lutero, ouvindo vozes do mundo espiritual, era médium reformista. Teresa d'Ávila, relatando visões de outros planos, era médium católica. E ninguém pode negar que, em condições inferiores, quantos se movimentem, dominados por entidades perturbadas ou infelizes, sejam também médiuns. Assim é que médiuns espíritas, em nosso despretensioso parecer, são aqueles que se dispõem a interpretar as inteligências domiciliadas nas regiões espirituais, ceareiros do bem, consagrados à doutrina do espiritismo, indicada a restaurar os princípios cristãos na terra. Falemos, assim, dos médiuns espíritas, nossos companheiros de ideal e de luta. Não cremos sejam eles de estalão incomum. São individualidades terrestres, positivamente naturais. Tanto assim que os médiuns espíritas devem ter profissão e vida social digna. Nada os impede de casar e constituir a própria família, quando desejem tomar compromissos no matrimônio. Não se lhes pode exigir certidão de santidade, entre os seres humanos de cujas características participam. Entretanto, qual ocorre com todos os seres humanos responsáveis, são convocados a lutar as tentações que lhes aguilhoam a carne. Os problemas do sexo, de modo geral, nas organizações mediúnicas, são parecidos com os das outras pessoas. Inquietações, frustrações, inibições, exigências, anseios. No entanto, como acontece a todas as pessoas interessadas na educação própria, são convidados pelas circunstâncias a se conformarem nas provações orgânicas que tenham trazido ao renascer, tanto quanto a honrarem o lar que porventura hajam erguido, mantendo carinho e fidelidade para com o companheiro ou a companheira, sem trilhas de acesso à devassidão ou à poligamia. Em suma, no que tange às ligações afetivas, carecem de hábitos morigerados, no interesse real deles mesmos, competindo-lhes viver em paz com a natureza e com os imperativos da reta consciência, na intimidade doméstica. No que se reporta à alimentação, estamos convictos de que lhes é permitido comer de todos os acepipes, consumidos por homens e mulheres de bom senso, escusando-se à gula, ao álcool e aos agentes tóxicos. E, na apresentação social, de certo não necessitam mostrar a palidez e o desconsolo dos primitivos ascetas, a fim de evidenciarem a própria fé. Entretanto, nada justifica se exibam os excessos e disparates que se praticam, de tempos a tempos, em nome da moda. Evidentemente, que os instrutores desencarnados anelam sejam eles criaturas modestas sem afetação e respeitáveis sem luxo, com disciplinas de atividade e repouso, banho e oração.
Atribui-se-lhes a obrigação de estudar sempre, elevando o nível dos conhecimentos que possuam, compreendendo-se que o Espiritismo não aplaude a ignorância, e cabe-lhes trabalhar intensamente, na extensão do conhecimento espírita, notadamente no socorro ao próximo, porquanto médiuns espíritas não existem sem a cobertura da caridade, e é forçoso que sirvam espontaneamente, persuadidos de que, auxiliando os outros, auxiliam a si mesmos, para que não estejam no apostolado mediúnico, que é construção cristã de bondade e alegria, instrução e conforto, esclarecimento e progresso, lembrando animais descontentes, atrelados à canga. Em hipótese alguma devem cobrar honorários pelos benefícios que prestem e, em nenhum momento, se justificará qualquer iniciativa tendente a situá-los em regime de privilégios, mas, também por serem médiuns espíritas, não será justo que se lhes tumultue o lugar de trabalho, aniquilando-se-lhes a possibilidade do ganha-pão honesto, em nome do bem, e nem é lícito, a pretexto de fraternidade, que se lhes convulsione a residência e se lhes devasse a vida. Por serem médiuns espíritas, não estão obrigados a fazer tudo o que se lhes peça, a título de beneficência ou solidariedade, e nem a assumir atitudes em desacordo com a própria consciência, para satisfazer ao sentimentalismo superficial, inferindo-se que pela mesma razão de serem médiuns espíritas é que precisam agir com segurança e discernimento, convictos de que não podem e nem sabem tudo, porque saber e poder tudo é apanágio de Deus. Indiscutivelmente, se lançam à mediunidade a influências políticas ou discriminações sociais, deixam de ser médiuns espíritas, porque o espiritismo se baseia no cristianismo vivo, que considera irmãos todos os homens, com o dever de os mais fortes se constituírem apoio aos mais fracos. Não conhecemos médiuns espíritas maiores ou menores. Todos são credores de estima e acatamento na prática criteriosa das faculdades que exerçam. No dia em que os espíritas ou os espíritos intentassem estabelecer qualquer casta mediúnica, os médiuns espíritas desapareciam, porquanto surgiria, em lugar deles, toda uma nobiliarquia religiosa. Todos sabemos que, perante os ensinamentos do Cristo, rótulos e brasões, comendas e apelidos honoríficos, embora respeitáveis nas convenções políticas do mundo, são, diante do Evangelho, autênticas patacoadas. E, quanto aos médiuns espíritas que se esforçam pelo engrandecimento da verdade e do bem, oferecendo de si quanto lhes é possível, em louvor dos semelhantes, tratemo-los com o apreço que nos merecem, mas fujamos de perde-los com lisonja e idolatria. Se você encontra demasiada severidade em nossas opiniões, recorde o conceito do próprio Cristo, quando definiu o maior no reino dos céus como sendo aquele que se fizer, na terra, o servidor de todos. Não desconhecemos que nós, espíritos desencarnados e encarnados, em dívidas volumosas perante a lei, estamos atualmente procurando reviver o Evangelho, na doutrina espírita, e, compulsando o Evangelho, é fácil verificar que, em torno de Jesus, apareciam talentos de renovação e oportunidades de trabalho para todos, mas não houve adulações e nem medalhas para ninguém. Capítulo 38 – Decisão nas trevas. Organizador de obsessões, caros companheiros, atualmente o nosso problema intricado é o Espiritismo. Ensinamentos renovadores em toda parte, horizontes claros na mente humana. Um observador das trevas, isso mesmo. Verdadeira lástima. Organizador de obsessões, os espíritas criam atmosfera semelhante à que se conheceu nos tempos do Cristo. Não se conformam à fé expectante dos santuários. Não há meio de isolá-los nas preces inativas. Por mais sugiramos encantamentos com melodias e aromas, rituais e painéis, mais se afastam das seduções magnéticas, atirando-se ao exercício do bem. Ao invés de arcas místicas, preferem tijolos para casas beneficentes. Em vez de se ajoelharem, caminham. Trocam perfumados ungüentos por suor desagradável, desde que possam servir aos semelhantes. Quadro igual ao da época de Jesus, em que se realizavam caravanas de socorro aos infelizes, onde os infelizes estivessem. Sabem vocês que tudo isso ocorre em prejuízo nosso, de vez que precisamos das energias do homem, tanto quanto o homem necessita dos recursos do boi. O gênio das sombras piscou os olhos. Indispensável encontrar o processo de esmagá-los, destruí-los.
Um obsessor exaltado, convém a guerra declarada, provocação de recinto em recinto. Organizador de obsessões, bobagem. Perseguição é benefício aos perseguidos. Deve ser feita apenas em nossa própria família, quando quisermos acordar um companheiro e torná-lo mais vantajoso. Um obsessor violento, pode-se promover o extermínio de todos eles. Desastres, envenenamentos. Um veículo motorizado é a morte de galochas, um medicamento mal dosado patrocina a desencarnação por descuido. Organizador de obsessões, morte assim não resolve. Sorriu, brejeiro. Vocês sabem que desde a crucificação de Jesus não valem vítimas públicas. Vítimas são cartazes de propaganda para as ideias que representam. Que adiantaria retirar essa gente do corpo físico? Engrossaria aqui a fileira dos que nos combatem. Imperioso inventar diferentes empresas de anulação. Um malfeitor recruta, penso que seria ótimo se conseguíssemos formar falanges e falanges de obsessores, capazes de invadir os lares e as instituições espíritas, gerando a loucura em massa. Organizador de obsessões, medida contraproducente. As perturbações multiplicadas induziriam os espíritas a mais amplos estudos e observações dos princípios que abraçam. E vocês não desconhecem que o espiritismo, quanto mais observado, mais luz fornece ao pensamento. Ora, é claro que a luz não nos permite o serviço da sombra. Um obsessor Confusion e STA, será possível engenhar novos truques, novas mistificações. Organizador de obsessores, tolice. Isso traria mais estudo. Um malfeitor antigo, calúnias e discórdias, críticas e escárnios nunca foram empregados em vão. Organizador de obsessores, tudo isso é técnica superada. O povo em si que rendimento de boas obras. Toda pessoa injuriada vence facilmente essas tramóias, desde que se converse trabalhando. Um obsessor fabricante de dúvidas, a melhor providência seria, de certo, a dúvida. As maiores celebrações caem pela incerteza, imitando árvores poderosas quando sufocadas pela erva de passarinho. Procuremos atrasar o passo dos espíritas, instilando-lhes a vacilação em matéria de fé. Bastará um tanto mais de trabalho em nossas organizações e desconfiarão da providência divina e da imortalidade da alma, acabando com a mediunidade e arquivando as doutrinas pregadas por eles mesmos. Organizador de obsessões, a ideia é interessante, mas o tiro sairia pela culatra. Sobrariam aqueles de ânimo inquebrantável que, estimulados pela dúvida, se decidiriam por mais ampla incursão nos domínios da realidade e, quando se pronunciassem, depois de mais amplas visões da vida, atrairiam multidões contra o nosso próprio esforço. Um VAMPIRIZADOR experiente, tem um projeto que me parece viável. Será fácil treinar alguns milhares de companheiros para a hipnose em larga escala e faremos que os espíritas se acreditem santos de carne e osso. Mobilizaremos legiões de amigos nossos que lhes assoprem lisonja ao coração, ocupando a mediunidade, seja na palavra falada ou escrita, para a sustentação de elogios mútuos. Faremos que se suponham heróis e reis, místicos e fidalgos reencarnados com títulos honoríficos, garantidos dos mundos superiores, como os beatos do tempo antigo se julgavam donos de poltronas cativas no reino dos céus. Depois dessa primeira fase, estarão dispostos a serem bonzinhos, a viverem na santa paz com todos. Não mais abraçarão problemas, consideraram a análise desnecessária, não estimarão perder a companhia dos desencarnados ou encarnados que os bajulem, ao invés de canseira, a serviço de outros, mergulharão a existência em meditações no colchão de molas, esperando que os anjos lhes emprestem asas para a ascensão aos espaços felizes. Usarão o silêncio para que a verdade não os incomode e aproveitarão a palavra, quando se trate de dourar a mentira que os favoreça. Cada qual, assim, passará a viver entronizado na pequenina corte dos adoradores que lhes mantenham as ilusões. Colocarão considerações terrestres muito acima dos patrimônios espirituais, para não ferirem a claque dos amigos que os incensem. Abominarão desgostos e aborrecimentos. Nada quererão com discernimento e raciocínio. Dirão que o mal será apagado pela bondade de Deus e não se lembrarão de que Deus espera por eles para que o bem triunfe do mal, estirando-se em meditações inoperantes acerca dos milênios vindouros. Fugirão do mundo para não perderem a veste imaculada.
detestarão qualquer empreendimento que vise a movimentar as ideias espíritas nas praças do mundo, a fim de não sofrerem incompreensões e desgaste. Em suma, há religiões que possuem santos de pedra ou gesso, mas nós com a hipnose na base da ação acabaremos improvisando neles santos de carne e osso por fora, conquanto prossigam na condição de homens e mulheres por dentro. Creio que, desse modo, enquanto estiverem preocupados em preservar a postura e a máscara dos santos, não disporão de tempo algum para os interesses do espírito. Organizador de obsessores, excelente. Excelente. O chefe mostrou largo sorriso de satisfação. Até que enfim. Mãos à obra. Milhares de malfeitores e obsessores. Muito bem, muito bem. Capítulo 39, Álbum Materno. E nós respigamos alguns tópicos do álbum repleto de fotos, que descansava na penteadeira de Dona Silvéria Lima, ao lermos, enternecidamente, a história do filho que ela própria escrevera. 1941 Outubro, 16 Meu filho nasceu, no dia 12. Sinto-me outra. Que alegria! Como explicar o mistério da maternidade? Meu Deus, estou transformada, jubilosa. Outubro 18 Meu filho recebeu o nome de Maurício. Aos 6 dias nascido, parece um tesouro do céu em meus braços. Outubro 20 Recomendei a Jorge trazer hoje um berço de vime, delicado e maior. O menino é belo demais para dormir no leito de madeira que lhe arranjamos. Coisa estranha, Jorge, desde que se casou comigo, nada reclamou. Agora, admite que exagero. Considerou que devemos pensar nas crianças menos felizes. Apontou casos de meninos que dormem no esgoto, mas, que temos nós com meninos de esgoto? Caridade é cada um assumir o desempenho das próprias obrigações. Meu marido está ficando sovina. Isso é o que é. 1942 Novembro, 11 Mauricinho adoeceu. Sinto-me enlouquecer. Já recorri a 6 médicos. 1943 Dezembro, 15 O pediatra aconselhou-me deixar a amamentação e mandou que Mauricinho largue a chupeta. Repetiu instruções, anunciou, solene, que a educação da criança deve começar tão cedo quanto possível. Essa é boa. Eu sou mãe de Mauricinho e Mauricinho é meu filho. Que tem médico de se intrometer? Amamento meu filho e dou-lhe a chupeta, enquanto ele a quiser. 1944 Março, 13 Mauricinho, intranquilon, arranhou, de leve, o rosto da ama com as unhas. Brincadeira de criança bobagem. Jorge, porém, agastou-se comigo por não repreendê-lo. Tentou explicar-me a reencarnação. Assegurou que a criança é um espírito que já viveu em outras existências, quase sempre tomando novo corpo para se redimir de culpas anteriores, e repisou que os pais são responsáveis pela orientação dos filhos, diante de Deus, porque os filhos, palavras do coitado do Jorge, são companheiros de vidas passadas que regressam até nós, aguardando corrigenda e renovação. Deu-me vontade de rir na cara dele. Antes do casamento, Jorge já andava enrolado com espíritas. Reencarnação? Quem acredita nisso? Balela. Chega em momento de nervosismo, a criança chora e será justo espancá-la, simplesmente por essa razão? 1946 Março, 15 Jorge admoestou-me com austeridade. Parecia meu avô, querendo puxar-me as orelhas. Declarou que não estou agindo bem. Acusou-me. Tratou-me como se eu fosse irresponsável. Tem-se a impressão de que é inimigo do próprio filho. Queixou-se de mim, alegou que estou deixando Maurício crescer como um pequeno monstro. Que palavra horrível, tão só porque o menino, ontem, despejou querosene no cão do vizinho e ateou fogo. Era um cachorro intratável e imundo. Certamente que não estou satisfeita por haver Maurício procedido assim, mas sou mãe. Meu filho é um anjo e não fez isso conscientemente. Talvez julgasse que o fogo conseguisse acabar com a sujeira do cão. 1948 Abril, 9 Crises de Maurício. Quebrou vidraças e pratos, esperneou na birra e atirou um copo de vidro nos olhos da cozinheira, que ficou levemente machucada, seguindo para o hospital. Jorge queria castigar o menino. Não deixei. Discutimos. Chorei muito. Estou muito infeliz. 1950 Setembro, 5 A professora de Maurício veio lastimar-se. Moça neurastênica. Inventou faltas e mais faltas para incriminar o pobre garoto.
Informou que não pode mantê-lo, por mais tempo, junto dos alunos. Mulher atrevida. Pintou meu filho como se fosse o diabo. Ensinei a ela que a porta da rua é serventia da casa. Deixa estar, ela também será mãe. Que bata nos filhos dela. 1952 Maio, 16 Maurício já foi expulso de 3 colégios. Perseguido pela má sorte o meu inocentinho. Jorge afirma-se cansado, desiludido. Já falou até mesmo num internato de correção. Meu Deus, será que meu filho somente encontre amor e refúgio comigo? Tão meigo, tão bom. Prefiro desquitar-me a permitir que Jorge execute qualquer ideia de punição que, aliás, não consigo compreender. Meu filho será um homem sem complexos, independente, sem restrições. Quero Maurício feliz, feliz. 1956 Meu marido quer empregar nosso filho numa casa de móveis. Loucura! Acredita que Mauricinho precisa trabalhar sob disciplina. Que plano! Meu filho com patrão. Era o que faltava. Temos o suficiente para garantir-lhe sossego e liberdade. 1957 Janeiro, 14 Jorge está doente. O médico pediu que lhe evitemos dissabores ou choques. Participou-me, discreto, que meu marido tem o coração fatigado, hipertensão. Desde o ano passado, Jorge tem estado triste, acabrunhado com as calúnias que começam a aparecer contra o nosso filhinho. Amigos ursos fantasia Hank e Maurício, em vez de frequentar o colégio, vive nas ruas, com vagabundos. Chegaram ao desplante de asseverar que meu filho foi visto furtando e, ainda mais, falaram que ele usa maconha em casas suspeitas. Pobre filho meu, sendo filho único, Maurício necessita de ambiente para estudar, e se vem, alta madrugada, para dormir, é porque precisa do auxílio dos colegas, nas várias residências em que se reúnem com os livros. 1958 Outubro, 6 Jorge ficou irado, porque exigi dele a compra de um carro para Maurício, como presente de aniversário. Brigou, xingou, mas cedeu. 1959 Junho, 15 Estou desesperada. Jorge foi sepultado ontem. Morreu apaixonado, diante da violência do delegado policial que intimou Mauricinho a provar que não estava vendendo maconha. Amanhã, enviarei um advogado ao distrito. Se preciso, processarei o chefe truculento. Ninguém arruinará o nome de meu filho que é um santo. Oh, meu Deus, como sofrem as mães. 1960 Agosto, 2 mulheres, com a intenção de arrancar-me dinheiro. Disseram que meu filho lhe surrupiou joias, velhacas e mandrionas. Maurício jamais desceria a semelhante baixeza. Dou-lhe mesada farta. Expulsei as chantagistas e, se voltarem, conhecerão as necessárias consequências. 1961 Fevereiro, 22 Nunca pensei que o nosso velho amigo Noel chegasse a isso. Culpar meu filho. Sempre a mesma arenga. Maurício na maconha. Maurício no furto. Agora é um dos mais antigos companheiros de meu esposo que vem denunciar meu filho como incurso num suposto crime de estelionato, comunicando-me, numa farsa bem tramada, que Maurício lhe falsificou a letra num cheque, roubando-lhe 300 contos. Tudo perseguição e mentira. Já ouvi dizes que Noel anda caduco. Usurário caminhando para o hospício. Essa é que é a verdade. Sou mãe. Não permitirei que meu filho sofra, nunca admiti que ninguém levantasse a voz contra ele. Maurício nasceu livre, é livre, faz o que entende e não é escravo de ninguém. Estou revoltada, revoltada. Nesse ponto, terminavam as confidências de Dona Silvéria, cujo corpo estava ali, inerte e ensanguentado, diante de nós, os amigos desencarnados, que fôramos chamados a prestar-lhe assistência. Acabara de ser assassinada pelo próprio filho, obsidiado e sequioso de herança. Enquanto selecionávamos as últimas notas do álbum singular, Maurício, em saleta contígua, telefonava para a polícia, depois de haver armado habilmente a tese de suicídio. Capítulo 40 O Grupo Perfeito. O espírito de Júlio Marques comandava o pequeno agrupamento com critério e bondade. Condutor paciente do diminuto rebanho de companheiros espíritas cristãos. 2 vezes por semana, incorporado na médium Dona Maria Paula, orientava os amigos na atividade evangélica. Ternura aliada à experiência, firmeza conjugada à abnegação. Conflitos e dificuldades morais ecoavam nele de modo particular,
arrancando-lhe palavras iluminadas de benevolência e candura, a deslizarem nas alheias feridas por bálsamo de esperança. Numa das noites em que lhe compartilhávamos a responsabilidade, a feição de apagado trabalhador da retaguarda, notamos a presença de jovem senhora na assistência. Identificava-se por Dona Clara, dama inteligente, distinta. Punha os pensamentos à mostra, na conversação espontânea. Insatisfeita, inquiridora. Tão logo notou Marques encerrando o comentário edificante, pegou-lhe interrogação a queima-roupa. Irmão Júlio, posso pedir-lhe uma orientação? O interpelado respondeu, humilde, sou deficiente demais para isso. Entretanto, estou nesta casa para servir. E o entendimento continuou. Desejo formar um grupo espírita, de acordo com o meu ideal. Acha o senhor que posso pensar nisso? Sem dúvida alguma. Todos somos chamados à obra do Senhor. Mas eu quero, irmão Júlio, organizar um círculo de criaturas elevadas e sinceras, que apenas cogitem da virtude praticada, unicamente da virtude praticada. Grande propósito. Uma instituição em que as pessoas se confraternizem, com rigoroso senso de pureza íntima. Nada de egoísmo, irritação, incompreensão, contenda. Sim, minha filha, um grêmio, em que todos os associados vibrem pelo padrão do Evangelho. Pessoas simples e imaculadas, que não encontrem qualquer obstáculo para a harmonia de convivência. Verdadeiros apóstolos do bem. O irmão Júlio está ouvindo? Sim, filha, continue. Anseio por uma comunidade consagrada às realizações espíritas sem a mais leve perturbação. Os médiuns serão espelhos mentais cristalinos, retratando o verbo do alto, como os lagos transparentes que refletem o sol. Os diretores governarão as tarefas, na posição de almas primorosas, capazes de todos os sacrifícios pela causa da verdade, e os cooperadores, corretos e conscientes, integrarão equipe afinada, de maneira incondicional, com os princípios da nossa doutrina de luz, plano sublime. O ambiente lembrará uma fonte viva de paz e sabedoria em que os justos desencarnados se sentirão à vontade para ministrar aos homens os ensinamentos das esferas superiores, com a segurança de quem usa instrumentação irrepreensível. Sim, sim, aspiro à criação de um conjunto que desconheça imperfeições e fraquezas, problemas e atritos. Deus nos ouça. Entre as paredes da organização que me proponho levantar, ninguém terá lugar para malquerença ou desânimo. Tudo será tranquilidade e alegria. Nenhuma brecha para discórdias. Que o Senhor nos ampare. Um templo a edificar-se na base de cooperadores que jamais descerão da nobreza própria, a ofertarem um espetáculo permanente de céu na terra, para a exaltação da caridade. Sim, sim. Observando que o amigo espiritual não se desviava dos conceitos curtos, sem enunciar opiniões abertas, Dona Clara acentuou: posso contar com o senhor? Ah, filha, não me vejo habilitado. Ora essa, porque sou um espírito demasiadamente imperfeito. Ainda estou muito ligado à terra. Mas, recebemos tantos ensinamentos de sua boca. Esses ensinamentos não me pertencem, chegam dos mentores que se compadecem de minha insuficiência. Brotam em minha frase como a flor que desponta de um vaso rachado. Não confunda a semente, que é divina, com a terra que, às vezes, não passa de lama. Então, o irmão Júlio ainda tem lutas por vencer? Não queira saber, minha filha. Tenho a esposa, que prossegue viúva em dolorosa velhice, possuo um filho no manicômio, um genro obsidiado, 2 netos em casa de correção. Minha nora, ontem, fez 2 tentativas de suicídio, tamanhas as privações e provocações em que se encontra. Preciso atender aos que o Senhor me concedeu. Minhas dívidas do passado confundem-se com as deles. Por isso, há momentos em que me sinto fatigado, triste. Vejo-me diariamente necessitado de orar e trabalhar para restabelecer o próprio ânimo. Como verifica, embora desencarnado, sofro abatimentos e desencantos que nem sempre fazem de mim o companheiro desejável. Oh, é assim? Como não, filha? Todos estamos evoluindo, aprendendo. Dona Clara refletiu um momento e voltou à carga, mas, em algum lugar, haverá de certo uma associação impecável. Diga, irmão Júlio, o senhor sabe de alguma equipe sem defeito, como eu quero? E se sabe, onde é que ela está? O espírito amigo, senhoreando integralmente a médum,
Pensou também por um instante e respondeu com a mais pura ingenuidade que já vi até agora: sim, minha filha, um grupo assim tão perfeito deve existir. Com toda a certeza deve ser o grupo de Nosso Senhor Jesus Cristo.